Você já ouviu falar de uma pessoa que foi atacada por um fantasma? Não estou falando de porta batendo, sussurros no escuro ou uma sombra passando pelo corredor. Estou falando de agressões físicas. Violência real, ataques que deixaram marcas no corpo e traumas na mente. E tudo isso foi documentado por cientistas e pesquisadores. Hoje, você vai conhecer o caso real de Doris Bitter, uma mulher que alegou ter sido estuprada por uma entidade invisível dentro da própria casa, na frente dos próprios filhos. Esse é um dos relatos mais controversos e assustadores do mundo paranormal. E se você acha que já viu de tudo, se prepare. Doris Bitter era uma mulher comum, mãe solteira de 4 filhos, que morava em uma pequena casa antiga no número 11.547 da Braddock Drive, em Culver City, Los Angeles. A vida dela já não era fácil, enfrentava problemas com álcool, passava por dificuldades financeiras e vivia uma rotina emocionalmente instável. Mas o que ela nunca imaginava é que, dentro daquela casa, encontraria algo muito pior do que os problemas da vida comum. Tudo começou com uma sensação estranha. Doris começou a ouvir sussurros. Vozes que não vinham de lugar nenhum. Objetos que caíam sem ninguém por perto. Luzes que falhavam. O ar ficava denso, como se a casa inteira estivesse respirando. Mas isso era só o começo. Com o passar dos dias, os fenômenos se intensificaram. Doris relatou que, durante a noite, era empurrada contra a cama, segurada com força e violentada. Ela dizia que 3 entidades estavam presentes durante os ataques. Uma maior, com força descomunal, e 2 menores, que observavam tudo. O mais assustador? Os filhos dela testemunharam essas cenas. Eles viam o corpo da mãe sendo movido no ar, como se estivesse lutando contra algo invisível. Ouviam seus gritos. Tentavam ajudar, mas não havia ninguém ali. Só o vazio. Desesperada, Doris procurou ajuda. E foi assim que o caso chegou até 2 pesquisadores paranormais do Instituto de Parapsicologia da Califórnia, Belry Taff e Kerry Gaynor. Ambos já tinham estudado dezenas de casas assombradas. Mas o que encontraram ali era completamente fora do padrão. Durante as sessões de observação, os pesquisadores registraram flashes de luz se formando no ar, de forma espontânea, como se fossem esferas flutuando no meio da sala. Em uma das sessões mais famosas, tiraram uma série de fotografias em completa escuridão. E nelas, surgiram formas luminosas, como arcos de energia, pairando ao redor de Doris. Tudo isso, documentado. Com o tempo, os pesquisadores começaram a perceber um padrão: os fenômenos não estavam apenas na casa. Eles estavam ligados a Doris. Quando ela saía do ambiente, os ataques paravam. Quando voltava, recomeçavam. Era como se a entidade estivesse presa a ela, não ao local. Alguns sugeriram que o estado emocional instável de Doris, seu histórico de traumas e vícios, teria criado um tipo de gatilho para as manifestações, uma energia alimentada pelo sofrimento. Outros acreditam que ela realmente vivia sob influência de uma força maligna. E a pergunta permanece até hoje: ela estava atraindo aquilo? Ou foi escolhida por alguma entidade, por ser frágil? Com o tempo, Doris se mudou diversas vezes, tentando escapar da entidade. Mas onde quer que fosse, os fenômenos a seguiam. Os ataques diminuíram. Mas nunca pararam completamente. Doris Bitter faleceu em 1995, aos 58 anos, de insuficiência respiratória. Até o fim da vida, manteve sua versão dos fatos. E nunca conseguiu viver em paz. A história dela foi tão impactante que inspirou o livro e o filme The Entity, lançado em 1982, e considerado um dos filmes mais assustadores da década. Mas o mais assustador não é o que está no cinema. É o que aconteceu fora das telas. A ciência tentou explicar. Distúrbios mentais, psicose, histeria coletiva. Mas nenhuma explicação conseguia apagar os registros físicos, as fotos, os relatos das testemunhas e os traumas visíveis nos filhos. Doris não ficou rica. Nunca ganhou nada com sua história. Ela apenas viveu, e morreu, com um peso que ninguém conseguia ver, mas que ela sentia todos os dias.
Talvez existam coisas que simplesmente não conseguimos entender. E talvez algumas pessoas sejam marcadas por isso. Não por escolha, mas por maldição. Se essa história te arrepiou, inscreva-se agora no canal. Aqui, eu conto as histórias de terror mais assustadoras do mundo, e muitas delas são reais. E lembre-se, não é porque você não vê, que não está lá. Boa noite. E durma, se puder.